Salve, torcida tricolor! Estamos aqui iniciando um novo programa. O programa, o quê? Qual é o nome? Nelson Delia, pode falar? Cozinha Tricolor. Cozinha Tricolor. O Cozinha Tricolor está aqui para falar sobre Fluminense e Grêmio. E vamos apresentar também uma comidinha. Nós vamos fazer uma comidinha. Por isso que é a Cozinha Tricolor. Você vai estar vendo, tá? Mais ou menos aqui a gente fazendo e falando sobre o Fluminense. Né? Nelson, diga uma coisa. O que você achou do jogo? Grêmio, aliás, Fluminense e Grêmio. Eu achei bom, o Fluminense jogou bem e o Grêmio ficou só na retranca, como era de esperar, né? E aquele juiz que depois você vai falar aí, colaborou bastante. Alício Pena Júnior, um safado. Colaborou bastante pra gente não conseguir fazer os gols. Mas no fim deu certo. No fim deu certo? Porque a gente não podia perder aquele jogo. Isso é verdade. Perder aquele jogo a gente... Era pra gente ter ganho, mas perder não podia. Estaríamos então, próximos demais da zona de rebaixamento. O empate com -1 já foi uma quase a vitória, né? Nós fomos derrotados. E o time? O time jogou bem ou a gente continua? Cara, eu gostei muito do goleiro e do Sobe. Dos outros, realmente não gostei não. Quem foi a peça ruim, muito ruim no time? Jean foi o pior pra você? Jean foi o pior. Jean foi o pior. E vocês veem que no Globo, o Jean é o melhor, disparado. A gente não consegue entender isso, mas... Só chutou uma bola em uma falta e depois deu um chute em gol, o resto só fez bobagem. Tá. Então, nós estamos fazendo aqui um goulash. Você sabe o que é um goulash? Beleza. Goulash é uma carninha húngara. Húngara, isso. Né, com bastante molho de tomate, só que ainda não entrou, já vai entrar. Então nós vamos comer também um pretzel, um pretzel, alguma coisa assim que eu não falo alemão, mas eu sei fazer a receita. Um macarrão alemão com, filma aqui meu amigo, com salsichas alemãs. Né? E o molhinho da carne junto, vai ficar bacana. Então, o que fez o Fluminense não ganhar esse jogo, Nelson? Provavelmente, além da nossa falta de habilidade, que a gente está devendo muito esse ano em relação a isso, não teve uma joguinha do juiz? Diz você o que você achou do Alício Pena Júnior. Não, porque é o seguinte, eles ficaram na retranca, batendo muito, e o juiz, muito benevolente, não marcava nada. Bastava o jogador do Fluminense dar um encontrão em alguém, ele marcava e dava amarelo. Então, isso foi atrapalhando, né, o andamento do jogo. Inclusive aquela expulsão, para mim foi injusta. Do Birubiru. Para mim Do Birubiru a gente vai ver na imagem depois, que o Birubiru não se joga coisa nenhuma. Quer dizer, ele até se joga, mas ele não está... Para se proteger. Ele não simula. Você vê que o cara tenta dar o calço nele. E tem uma coisa, eu nunca entendi isso. Como é que você vai simular se você pula, rola, sai correndo atrás da bola? Né? Uma coisa é você chegar, levei a pancada, caí no chão e ficou olhando pro juiz, me contorcendo de dor. Não, ele foi atrás. Ele correu atrás da bola. Significa que ele não estava tentando simular coisa alguma. Ele apenas pulou e acidentalmente tropeçou. Se fosse simulação, ele ia ficar no chão. Se fosse simulação, ele ia ficar no chão. Lá se contorcendo de dor. E o goleiro? O goleiro deles, o Marcelo Grosso. Como todo goleiro que joga contra o Fluminense quer aparecer, agarra muito. E ele não foi diferente. Isso tem acontecido muito, né? Muito. Isso tem acontecido. Vamos trocar de lugar. Todo isso tem acontecido Fluminense praticamente todos os jogos do Fluminense. Exatamente. A gente começa a jogar. Então, a gente que tem o grande goleiro, que é o Cavalieri, ele às vezes fala, e os outros que são a porcaria estão lá. Igual aquele jogo do Não vou dizer que o Marcelo Grosso seja ruim. Não, ele realmente é um goleiro. Ele era o titular, mas ele é reserva do Dido, isso é verdade. E aquele goleiro do Vasco? Esse é uma porcaria. Que é um frangueiro que está indo muito bem. Mas a gente não foi muito bem contra o Fluminense. Contra o Fluminense foi muito bem. Ele foi péssimo, tá? Ele foi péssimo contra o Criciúma, que eles perderam agora no final de semana, 3-2. Voltando aqui na arbitragem, do Alício Pena Júnior e dos auxiliares, que eu não me lembro, infelizmente eu não consigo lembrar o nome deles, até porque eu não quero saber mesmo. Né? Me irrita muito só de lembrar o que eles fizeram. Se eu guardar o nome, então eu vou guardar uma raiva que não é para ter. Então, o Bandeirinha, teve um lance que o Marco Júnior correu, né? Ele correu em direção ao gol, veio o zagueiro
também não lembro se era o Bressan ou se era o outro, estica o braço, impede a passagem do nosso jogador, o jogador cai no chão, é falta claríssima, em direção ao gol, era passível de amarelo, e o que acontece? O bandeirinha, é como se estivesse aqui, eu aqui sou o Marco Júnior, o Nelson é o bandeirinha, ele não marca nada. Aí teve a atitude do garoto, destemperada, né, que foi em cima, reclamou veementemente com o bandeirinha e ele acabou levando o terceiro cartão amarelo. Mas isso, o importante é que a gente tentou, mas o juiz não deixou. Em vários outros lances. Teve um outro lance, não sei se você se recorda. Teve um pênalti no Marco Júnior também, dentro da área. Sabe mais ou menos como é que foi? No momento eu não estou lembrando, eu sei que ele foi calçado. Ele foi calçado? Foi calçado. Exatamente. Não, acho que o calçado foi o Birubiru. O pênalti do Marco Júnior foi da seguinte forma. Você tem o vídeo depois? Nós temos o vídeo, vamos ver. Mostra no finalzinho, inclusive, eles não repetiram. A televisão não repetiu. Sempre né? assim. A gente estava no Maracanã, também não tem repetição, mas você vê nos melhores momentos, a televisão não repete. Mas eles deixam passar, e eu consegui capturar, logo depois da cena do Birubiru, da expulsão do Birubiru, eles deixam passar aquela reclamação do lance e mostra que o zagueiro entra primeiro na perna e depois na bola. Ou seja, primeiro ele bate na perna do Marco Júnior, depois na bola, pênalti claro. Mas o juiz não foi só ruim pra gente. O juiz também foi legal com a gente, num lance que teve com o Kleber, tá? Que ele partiu do próprio campo dele, um lançamento, não sei, da zaga, não sei de onde, não sei se você lembra, e o que aconteceu? Ele deu um impedimento e ele ia sair na cara do gol. Ele ia sair na cara do gol. Isso acontece. Né? Ele ia sair na cara do gol. Graças a Deus, ele parou o lance. Então, Nelson, Jean. Fala de Jean. O que está acontecendo com o Jean? Rapaz, o Jean, depois que foi convocado para a seleção, nunca mais ele conseguiu uma boa partida. Mas ele tem defensores, você vê que ele tem defensores ferrenhos. Mas eu gostava muito dele, mas realmente ele não tem mais jogado bem. Ele não sabe se é lateral, se ele é volante, o que ele é. Para mim ele nunca foi nem lateral nem volante. Você sabe que eu tenho ele foi criado, né, veio do Operário de Mato Grosso do Sul, não sei qual é esse Operário. Ele veio como meia, foi para o São Paulo como meia direita. Chegou no São Paulo, né, ele chegou no São Paulo e não tinha espaço para ele para ser meia. Então, não me lembro também, acho que foi o Leão. Botou na lateral. Botou ele para lateral. Então, depois da lateral veio o Muricy também, botou ele como volante, que não tinha espaço para ele como meia. O que acontece? Ele continua sabendo sair muito bem com a bola, apesar de não estar durante agora esse campeonato fazendo isso. Mas ele sabe fazer, a gente tem noção que ele sabe fazer isso. Mas ele não marca nada e nunca marcou. O que acontecia, que fez com que o Fluminense ano passado tivesse a defesa menos vazada, é que o Wagner fazia o papel de volante quando o Jean subia. Ou seja, se ele perdesse a bola, tinha o Wagner e o Edinho. Esse ano não tem ninguém. E aí, como é que fica? Como é que vai ser? Isso aí é para o Lucha pensar, isso é para a gente pensar, isso é para a gente sentar e chorar? Tem que pensar bem, porque tá ruim ali. Ali tá ruim. Ele já foi um bom jogador e agora ele está muito fraco. O Wagner, por sua vez, parece uma enceradeira. Aqui, ó. A carne acabou. Tá joga a bola para o lado, entendeu? Não cria uma jogada, só se livra da bola para o lado. Então ali a criação está horrível. O Jean não está criando nada. Depender só do lançamento do Edinho de Trivela não dá não. Ele até teve dois bons lances nesse jogo. Né? Nesse jogo contra o Grêmio ele bateu uma falta muito bem. E tem um chute que foi parar na mão do goleiro, o Marcelo Groi, que estava virado para a lua dessa vez. Mas no fim do jogo, ele acabou com a gente, né? Ele perdeu 2 contra-ataques seguidos, sendo que o último, a gente já estava 1-1. A gente já tinha conseguido empatar. A gente ainda não falou, ainda vai falar do gol do Sócio. A gente já tinha conseguido empatar e ele me perde uma bola que eram uns 4 contra 3 do Grêmio. Eu lembro. E que ele pisou na bola. E deu contra-ataque para o Grêmio. As substituições do Lucha foram boas. A entrada do Marco Júnior no lugar de quem que ele entrou? Eu já não me lembro. Entrou o Marco Júnior, entrou o Augusto, não é Augusto?
Não, É Augusto. Ailton. Isso, Ailton, garoto. Ailton na lateral, bom lateral, pelo menos. Já tinha entrado em um jogo, se não me engano, no Carioca. Né? Entrou o Ailton é um bom jogador. Já tinha se mostrado um bom jogador. Ele tentou, né, mudar, dar mais velocidade ao time. Só que eu não entendi porque ele botou todo mundo de uma vez. Essa coisa dele às vezes vir com 3. Botar 3 de uma vez se machuca alguém. 3 de uma vez, a gente fica sem opção. Pois é, eu não se consigo machuca entender alguém. isso não. Por que Então, ele vem com isso aí 3? eu não gostei. Se botaria 1 ou 2. Agora botar 3 de uma vez eu não entendi. Isso também é uma coisa que a gente tem que entender. Mas o Lucha, ele tem muito daquilo. O Lucha tem muito daquela... A gente não tem certeza que é isso. Quer dizer, eu acho que eu tenho certeza que é isso que ele faz. Ele vai lá, monta errado mesmo, entendeu? Para chegar na hora do segundo tempo, mostrar que ele é o homem que tem a leitura. Eu tenho a leitura do jogo. Eu sou o professor. Né? Como aí bota os que ele devia ter entrado antes, que era o caso do Felipe. Né? Exatamente. E o Felipe não entrou bem nesse jogo, não. Não entrou bem, não. Eu acho que ele não estava no dia esperado, deu poucos passes esse bom, né? E nem aquele que ele deu que saiu o gol no outro jogo. Sim. Ele não conseguiu repetir, não. Mas é um jogador que, embora não possa jogar o jogo inteiro, é um jogador, no momento, importante. E não tem outro, quem é que cria ali? Sabe o que eu acho? O Felipe ele é muito bom contra times leves. O time do Grêmio é muito pesado. E aí, todas as bolas, ele perdia porque os caras são muito fortes. E ele já não tem mais, ele já não aguenta mais correr. É o estilo do Grêmio, né? Todo mundo alto, forte, e bate. Tem 36 anos de idade, não é isso? 36 anos de idade, já é rodado e não aguenta mais jogar 2 tempos. Por isso que ele só joga mesmo um tempo. O primeiro ou o segundo. Mesmo assim, às vezes ele não joga nem um tempo inteiro. Né? Não joga 45 minutos, joga 15, 20. Né? É um diferencial. Né? Foi talvez um erro no planejamento que se contava com o Deco. Mas se perdeu o Deco, já era. Não tem o que fazer. Não tem mais o Deco. O que vamos fazer? Né? Então, vamos recolher aqui o macarrão alemão. Macarrão alemão. Macarrão alemão, ó. Coisa bonita. A gente recolhe. Não, então vamos voltar aqui no assunto. E o Marco Júnior, Nelson? Como é que foi o Marco Júnior? O Marco Júnior, eu acho que dessa vez ele não entrou muito inspirado, não. Porque ele é um camarada que sempre dribla, mas visando o gol. E dessa vez ele não conseguiu repetir. Talvez seja aquele problema que é leve também. Eu acho que ele não tem entrado realmente muito bem, não. Bem. Já nos últimos jogos não tem entrado muito bem. E era a grande esperança na saída do Wellington Nem. A gente tinha o Marco Júnior, mas ele também veio de contusão e tal, e ele não entra todo jogo. Né? Pra mim isso é porque... Mas também vamos comer. O Birubiru entrou bem. O Birubiru pegou bem aquela posição ali. O Birubiru tá bem. Não era, assim, a sumidade e tal, mas eu acho ele mais inteligente que o Wellington Nem. Ele visa mais o gol. O único problema do Birubiru, ele tem que aprender a chutar. O Wellington já chutava um pouco melhor. O Birubiru chuta mal. Mas o Marco Júnior chuta melhor que todos eles. O Marco Júnior realmente ele era um artilheiro na base. Muito mais do que o Wellington Nem, que nem jogava como atacante, como jogou com o Abel e foi vendido para o Shakhtar nesse prisma de ser atacante. Né? Ele era meio campista, tanto que ele jogou no Figueirense e foi destaque do campeonato como meio campista. Mas de modo geral, os garotos que estão entrando, os laterais, eles estão entrando bem, não estão sentindo o peso de jogar com o profissional, principalmente o Igor Julião, que infelizmente também se machucou. O garoto entrou, arrebentou, deu até um balãozinho no Sidó. Mas o que também está acontecendo muito é justamente isso. Não sei se ele mascarou. O Fluminense está dependendo demais dos garotos. Mas... Como eles jogam. Se eles estiverem bem, o Fluminense ganha o jogo. Porque se depender do pessoal das antigas, os medalhões, só o Sobis é o único, né? Só o Sobis é o único que está... Que luta, que corre. Na luta e tal. E não jogou bem esse jogo, não. Se é que ele jogou bem, ele foi guerreiro, corre em todas as bolas, mas não está sendo... Gol espírita. Fez o gol espírita. A gente pode falar um pouquinho dele depois. Mas os outros lances do jogo, não jogou nada. Não. Ele compensa, mesmo estando jogando mal, a raça, porque ele está em toda jogada, não tem bola perdida, ele vai em cima, mas ele realmente Eu acho que ele está sendo mal aproveitado na posição. Ele não é o reserva do Fred. Ele é o jogador de canto,
de lateral, não é o reserva do Fred. Acidente de cozinha, isso acontece sempre. Né? O reserva do Fred é o Samuel. E por que o Samuel não entra? Olha, a outra vez que o Samuel entrou, ele tirou o Birubiru, que é quem iria lançar a bola para ele. Quer dizer, o professor tá pisando na bola, cara. É verdade. Como é que você vai botar um homem de Botar um área, cara de área e que é o ninguém cara vai que vai cruzar pra ele? receber a bola no cruzamento, né? Ou fazer o pivô para alguém chutar. Pois é. Se você pega justamente a pessoa que vai cruzar, né? Fazer o cruzamento para ele, tira. E os nossos laterais não cruzam. Não cruza. Bruno, Não cruza. nem na direita nem na esquerda. Bruno é péssimo. Então quem tava cruzando era o Birubiru, que de brava ele de fundo cruzava. Aí ele tira o Birubiru e bota o Samuel, que é o que tá lá de homem de área para receber um cruzamento. Ou seja, E o ultimamente, cara é bom, hein? O Luxo é bom, que ele lê o jogo, Exato. tem a leitura boa de jogo. ultimamente a leitura dele vem sendo péssima. Ele até acertou durante alguns jogos. Não, ele ia lá e mudava a coisa. Mas depois Eu digo o se seguinte, o perdeu. Lucha achou um esquema. Quando ele achou o esquema, achou o time ideal, o time jogou bola, foi quando ele fez exatamente o esquema que o Abel fazia. Foi. Exatamente isso. Exatamente o que o Abel fazia. Quando foi parar isso, foi parar nas redes sociais, foi parar ele jogou no 4-3-2-1 igual o Abel. Só que Aí assim, ele falou, epa, não pode, vou olha mudar. só, Vou mudar. como é que chama? Tática não tem dono. Tá lá, ela existe. Entendeu? Ele pega e pegou como fez, pegou. Só que ele fez o time jogar igual ao Abel. Tanto que o time naquele jogo já deu 20 chutes a gol. Coisa que com os jogos anteriores não chutava nada. Eram 8 chutes a gol. Esse último jogo contra o Grêmio a gente já chutou 20 vezes. Já foi uma coisa melhorzinha. Time que não chuta não faz gol. Nós tivemos várias oportunidades de gol, aquela bate, Time que não rebate, chuta não bate, faz gol. rebate, Essa e é a não coisa. entrou. Foi terrível aquela bola. Pois é, mas é só lembrar como o jogo do Achipato, É. né, que nós chutamos 29 vezes a gol, e o único gol que nós fizemos foi uma falha do goleiro deles, que fez um pênalti ridículo. Realmente, Senão não entraria. os nossos jogadores não sabem chutar. O gol do Grêmio, Nelson, o que O houve? Grêmio, Quem errou ali? erraram dois. Quem errou? O Anderson e o outro, qual era o outro que estava ali? Era o Igor, né? Igor Julião? Igor Julião não jogou, tá? Não, quem era o outro? Eu me lembro do Anderson. Mal posicionado. Não, eu digo assim, E depois tinha do mais um. cruzamento, né, o que gerou o cruzamento não importa. Agora, depois do cruzamento, quem foi para cima da bola foi o goleiro Kleber, que saiu do gol para tentar pegar a bola, e o zagueiro Anderson, Do Anderson. que deveria tê-la dominado, porque é muito mais alto do que o atacante, não, nem atacante, foi o zagueiro. O zagueiro, mas ele é mais alto. Mas ele é mais alto, né? Só que ele é muito mais lento. E o que aconteceu? Ele acabou atrapalhando o Kleber. A meu ver foi isso, ele acabou atrapalhando o goleiro Kleber, que saiu catando borboleta. Agora, o cara que tá um O zagueiro. Kleber sempre sai bem. Sai Sempre sai bem. bem. Ele ali foi atrapalhado. Agora o Anderson ele tem que fazer o seguinte, se a bola tá vindo para ele, entendeu? Tá vendo o goleiro, ele tem que se comunicar. O goleiro tá falando sai, até o goleiro poderia se comunicar. Sai que é minha. Às vezes não tem que ter acontece. comunicação. Tem que gritar. Sai que é minha. Mas não houve comunicação nenhum nem outro. Os dois trombam levemente no ar ali e atrapalhou, sobrou pro cara. É gol, não tem o que fazer. Né? Não podemos fazer mais nada em relação a isso. E o gol do Sobis? O gol do Sobis premiou o quê? Premiou as tentativas do Fluminense de fazer o gol, que eles estavam tentando, não conseguia. Estava injusto ser aquilo. Se a gente tomar 1-0 ali, perder aquele jogo 1-0, seria injusto. Também como foi injusto empatar, porque a gente teve chance de ganhar, muito mais do que eles. Foi por arraso. Foi por Saiu, arraso. partiu pra cima. O que foi? Começou com ele pedindo a bola, passa aqui de lateral, bateu o lateral, recebeu. Ele dribla dois do Grêmio, Dois. que são fracos. Eu não entendo como esse time do Grêmio está na posição que está, que é um time fraco. Tá? Driblou dois, aí apareceu o dois, terceiro. chutou, aí entrou o quê? Entrou o Gravatinha, Gravatinha. Ajudou. que ele chutou, a bola bate no tornozelo do indivíduo, vai Subiu. morrer, sobe, vai morrer lá no ângulo, e a gente entra na catarse total, no êxtase, foi uma coisa fantástica. Mas antes disso, pro time crescer, o time cresceu, né? Antes disso teve o quê? Teve a participação da torcida, que foi fundamental, e eu tenho que agradecer muito a torcidinha. Isso. Porque a torcidinha, Começou a gritar de aquele vergonha. grupinho lá de meia dúzia
de torcidinha, começou a gritar: vergonha, vergonha, time sem vergonha. Então, a torcidinha inflamou os torcedores reais do Fluminense. Entendeu? Aqueles que estão lá, aqueles que pagam ingresso, né, o dinheiro do seu bolso, que são sócios do Fluminense. Entendeu? E esse povo foi lá, entendeu? E não aguentou, não gostou de ouvir aquilo. Então nós abafamos cantando o hino do Fluminense. E isso contagiou o quê? O time O todo. time todo. O time partiu com mais vontade, Com mais vontade, e acabou. E saiu o gol. Acabamos sendo premiados com um gol. Saiu o gol. Seja Que foi espírito comemorado ou não. por eles também. Né? Uma parte da torcida Será que eles comemorou. comemoraram o cara sem graça? Não sei. Eu acho que alguns comemoraram, cara. Se eles estão ali, são tricolores, né? Porque eu estava olhando para o campo, comemorando, emocionado com aquele hino, com o gol, então não olhei para ele, eu olhei para o campo. Bom, nosso prato aqui já está praticamente pronto. Tá? Agora a gente vai para a mesa. Manja, manja que te fa bene. Disso eu ouvia muito lá em casa. Qual que tu vai, Agostinho? Carne ou páprica pequena? Vai a salsichinha? Vai a salsicha. Vai a salsicha. E na salsicha não é meu forte, mas Ainda bem que eu boto aqui pra ver. Esse aqui não, esse aqui é para botar em cima, é para fazer assim, ó. É para botar na salsicha. Assim. Sim, mas eu vou botar só um pouquinho. Aí tu come. Você botou assim, cobriu tudo. Eu vou botar só um pouquinho pra não fazer muito efeito. Vai lá, rapaz. Senta aqui, rapaz. agora Vai!